Quem sabe de quem é essa música? Tatara. Deixar mais um pouquinho a música enquanto o pessoal entra. Imagine a lua iluminando o meu bar na lua. Na rua ao lado mora especialmente de verdade. Mora um lunático frenético, frequentador do meu bar na lua. Oi, quem mora? Quem namora nunca vai embora do meu bar na lua. Quem mora? Quem namora nunca vai embora do meu bar na lua. Uma ave, é lua nova e novamente alguém chegou. Veio de algum lugar, veio da Terra. Viva Tatara. De Saturno, veio de Urano, veio de Júpiter, Deus também veio. Juntem-se, junto a nós, seremos astros a brilhar no espaço. Juntem-se, junto a nós, seremos astros a brilhar no espaço. Quem mora, quem namora, nunca vai embora do meu bar. É isso aí, gente. Pessoal entrando aqui. Então, essa música que a gente ouviu agora chama-se Bar da Lua. É uma das mais de 800 músicas que o João Gilberto Tatara fez. Ele faleceu hoje aqui em Curitiba, aos 73 anos. Então, nós da Quarentena Literária queremos fazer uma homenagem hoje a ele, né? Homenagear esse músico, compositor, poeta. Ele também fazia escultura, também pintava. E às segundas-feiras ele realizava no bar dele, que é Bar do Tatara, né? No famoso bar dele lá no Água Verde, a segunda autoral, né? Sempre incentivando a cultura local. Então, uma figura bem conhecida aqui em Curitiba e na área cultural, na música principalmente curitibana. Ele tinha passado por uma cirurgia e não se recuperou. Então aqui, faleceu hoje, mana. Então aqui a nossa singela homenagem de todos os autores que participam da Quarentena Literária, né? Convidamos a todos a conhecer algumas de suas músicas na página dele no YouTube, né? João Gilberto Tatara, fique em paz. Vou pôr só mais um pouquinho aqui da Bar da Lua. Pois é, o bar antigo, né? Eu vou abrir um bar na lua, imagine a lua iluminando o meu bar na lua. Eu vou abrir um bar na lua, imagina a lua iluminando meu bar na lua. Tatara tá lá agora, iluminando, né? Gente, muito obrigada, boa noite a todos que vieram aqui, né? Opa, já estamos com 32, ótimo. Segunda temporada, né, da Quarentena Literária, estamos no segundo dia. Ontem foi com o Jonathan Silva falando do Gonçalo M. Tavares. Foi o primeiro bar que fui quando cheguei por aqui, diz o Carlos Machado, em 94, olha só, o Bar do Tatara. Bom, como eu ia falando, então, a quarentena começou ontem com o Jonathan Silva falando sobre o Gonçalo M. Tavares. E a quarentena é um movimento lindo que foi idealizado pelo Luiz Andreoli, da Prosa Nova Produções Culturais, e que ainda vai ter 12 dias aí pela frente, com muita gente bacana, falando de muito autor bacana também. Então a gente convida todos aí a continuarem prestigiando e participando das lives, sempre às 19 horas, pelo Instagram do autor que está falando no dia. Bom, falemos então de Adélia, né, que a gente veio aqui para falar de Adélia Prado.
E eu só queria dizer que eu vou falar de Adélia como uma leitura de afeto, né? Não a partir de um conhecimento teórico específico nesse momento. E eu já vou começar direto ao ponto, né? Numa fala de Adélia, ela trata sobre poesia e beleza. E eu acho que isso é chave para a gente entender um pouco da Adélia, né? Eu transcrevi aqui um trecho que eu acho importante trazer. Ela diz assim: quando eu falo de poesia, não é da poesia que eventualmente, nem sempre, nós encontramos nos poemas. Falo do fenômeno poético de natureza epifânica, reveladora, do que confere a uma obra de arte o estatuto de obra de arte. Pode ser música, escultura, pintura, dança, teatro, cinema, literatura, que é onde eu me coloco. Toda arte se justifica pela poesia que ela contém. Se não tiver poesia, não é cinema, não é teatro, não é pintura, não é literatura. Não tendo poesia, ela é tudo menos obra de arte. A obra de arte verdadeira, ela é sempre nova, não cansa porque traz em si mesma e apesar de si mesma algo que não lhe pertence, nem pertence ao seu autor. Vem de outro lugar, de uma instância mais alta e através da única via possível, que é a via da beleza. Olha que incrível, né? Em arte, aí continua a Adélia falando, tá? Em arte, quando falo de beleza, eu estou falando não da boniteza, mas de forma. Arte é forma. Não é do bonito que estamos falando, falo de forma. A forma, a beleza, revela o ser das coisas. É muito estranho falar do ser das coisas. Esse ser, ele é inapreensível. Eu não dou conta de pegar o ser de uma rosa, de um rio, de uma paisagem ou de um rosto. Mas quando a arte faz isso, ela apreende essa coisa mais alta que está por trás das coisas. Ela nos remete à beleza suprema se nós estivermos despidos do orgulho e da razão lógica. Olha que incrível isso, né? Eu acho que essa fala da Adélia nos explica muito do que é a poesia da Adélia. Que depoimento perfeito da Adélia. É isso, Leprevô, né? Vai na veia, é isso mesmo. Então, a beleza que chega pela forma diretamente à inteligência do coração. Assim como faz tão bem, por exemplo, o Manuel de Barros, que o Leprevô falou sobre ele, inclusive, né? Por isso o Manuel de Barros dizia que queria chutar a bunda de quem explica poesia, né? Porque poesia não se explica, se sente, se entra, né, na gente. É por outra via, é pela via da forma, pela via da beleza. E eu acho que a Adélia sintetizou muito bem nessa fala dela aí. Dá para entender muito porque ela entra por outros poros mesmo, né? Quer ver? Eu vou ler um poema que me afeta demais, que chama-se Registro. Eu estou usando aqui hoje esse livro que é a Poesia Reunida dela, e uma dica, porque esse Poesia Reunida reúne 5 livros dela de poesia, sendo que tem uma nova versão que tem 8 livros, né? A capa é uma capa dura que tem uma foto da Adélia na capa. Então, por acaso, se vocês forem comprar, de repente, talvez em sebo, em estante virtual e tal, procurem um novo, porque são 8 livros em vez de 5, esse tem 5. Inclusive, como vocês são muito legais, eu vou pensar se no final da live eu já encomendei o meu novo, né? Quando chegar o meu novo, de repente, se alguém quiser um livro todo riscado e vivido, porque eu não consigo ler livro de poesia sem viver o livro e interagir com ele, se alguém quiser, eu vou passar esse aqui adiante, meu querido. Bom, tava falando que eu ia ler para vocês Registro, que é na 113. Então ele é assim: visíveis no facho de ouro jorrado porta dentro, mosquitinhos, grãos maiores de pó. A mãe no fogão atiça as brasas e acende na menina o nunca mais apagado da memória.
uma vez banqueteando-se, comeu feijão com arroz, mais um facho de luz, com toda a fome. Não é lindo isso, gente? Porque via, isso entra na gente. Você já não vê toda a cena, imagina toda a cena e sente aquele quentinho sem nunca ter vivido aquilo, né? A Adélia faz isso com a gente, é muito, muito bacana. Bom, então, Adélia Prado é considerada uma das maiores autoras brasileiras. Ela escreveu de tudo, romance, crônica, conto, peça de teatro e muita poesia, né? Também escreveu, nem muita gente sabe, mas ela escreveu 2 livros infantis também. Quando eu era pequena, de 2006, e Carmela vai à escola, de 2011. Eu vou me centrar nessa live apenas na poesia da Adélia, tá? A Adélia nasceu em Divinópolis. Oi, Anderson. A Adélia nasceu em Divinópolis, em Minas Gerais, uma cidade pertinho de Belo Horizonte, 120 quilômetros mais ou menos, com um pouco mais de 200 mil habitantes. Ela nasceu em 13 de dezembro de 1935, portanto ela está com 84 anos hoje. O pai dela era ferroviário e a mãe era dona de casa. Ela começou a escrever aos 15 anos. Oi, Paula. Começou a escrever aos 15 anos depois que a mãe dela morreu, em 1950. Ela fez a famosa escola normal, né, o magistério, e trabalhou como professora por 24 anos, né? Quando ela tinha 38 anos, ela se formou em filosofia e já depois de casada, ela fez a faculdade de 65 a 73, junto com o marido dela já. Ela e o marido fizeram a faculdade de filosofia juntos. E eles se casaram em 1958, ou seja, eles fizeram 62 anos de casado, né? José Assunção de Freitas é o nome do marido, que era funcionário do Banco do Brasil e tal. Eles tiveram 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. E olha que bacana, depois de casar e de ter os 5 filhos, ela estava com 40 anos, é que ela vai publicar o primeiro livro dela, que se chama Bagagem, né? Que é considerado o primeiro livro dela, de 1976, que foi editado pela Imago. E seus padrinhos literários foram nada menos do que o Carlos Drummond de Andrade e o escritor Afonso Romano de Santana, que também vem a ser o marido da Marina Colasanti, que vai ser abordada aqui pela Joema Carvalho na quarentena, na próxima sexta-feira, inclusive. Então, à época, o Afonso Romano de Santana, ele era crítico literário do Jornal do Brasil. E a Adélia mandou os originais dela para ele, e ele gostou muito e mandou para o Drummond. E o Drummond gostou também muito e encaminhou para a editora Imago. Então, os dois ajudaram muito a impulsionar a carreira da Adélia. Inclusive, o Drummond afirmou dela o seguinte: a Adélia é lírica, bíblica, existencial, faz poesia como faz bom tempo. Continua a fala dele, mas eu acho que tão lindo isso, faz poesia como faz bom tempo, é bem isso, né? Então, esse primeiro livro chama-se Bagagem, foi lançado no Rio de Janeiro em 76 e veio muita gente importante aí para esse lançamento, além do Drummond e do Afonso Romano de Santana, o Antônio Ruais, a Clarice Lispector, o Juscelino Kubitschek, a Nélida Pinhon, um monte de gente importante foi nesse lançamento do primeiro livro dela. E o Drummond é bem presente em poemas dela, como o que abre a Poesia Reunida, que já vem desse primeiro livro, que é o Bagagem, que é um poema chamado Licença Poética, que ele conversa diretamente com o poema de 7 Faces do Drummond. Né? A hora que eu começar a ler, vocês já vão perceber, né? Com licença poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor.
mas o que sinto escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu 1000 avô. Vai ser coxo na vida? É maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou, né, Retel? Então é bem clara essa intertextualidade com o poema de Sete Faces do Drummond, né? O Drummond fala: quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida, né? Ela não, ela quer ser feliz, ela entende a dureza da vida, as dores, mas ela se desdobra e ela é feliz porque a felicidade dela vem de 1000 homens atrás, né? 1000 gerações. É uma felicidade atávica. Então, acho bem lindo esse poema dela também. Na sequência de Bagagem, no ano seguinte, ela lançou um de prosa que se chama Soltem os Cachorros. E de lá para cá, ela publicou pelo menos 5 romances, 2 livros de contos e crônica, esses 2 infantis e 9 livros de poesia, né? 2 anos depois que ela lançou o Bagagem, ela ganhou o prêmio Jabuti com o Coração Disparado, né? Venceu na categoria Poesia. No meio do caminho, ela teve uma depressão braba que a levou a parar de escrever por muito tempo, muitos anos, e só em 94 é que ela ressurge com o livro O Homem da Mão Seca. Esse título, inclusive, é muito, né, fala muito aí, depois de tanto tempo sem escrever. E em 2018, ela foi escritora homenageada da Flip, né, da Festa Literária de Paraty, e agora, em 2020, ela vai ser a autora homenageada do Prêmio Jabuti, né, do 62º Prêmio Jabuti, que é o prêmio desse ano. Tá, mas o que falar da Adélia, né? Isso eu tô falando da minha leitura afetiva mesmo, né? A Adélia é interessante porque ela se inspira em muitas coisas que, em geral, as pessoas acham excludentes. Ela é lírica ao tratar de coisas cotidianas, de coisas domésticas, do feminino, da família, do pai, da mãe, que também estão muito presentes nos poemas dela, da chegada da velhice, da comida, da cozinha. O Leprevo abraçou ela na Flip, depois de não sei quantas horas de fila, né? Que legal, eu não cheguei a conhecê-la ainda. Da comida, da cozinha, do ato de escrever, da poesia, tudo isso é tema de Adélia, né? Ao mesmo tempo, as obras dela têm uma religiosidade que é intrínseca, né? Ela é uma católica fervorosa e ao mesmo tempo ela junta tudo isso ao erótico. De uma maneira assim muito lírica também, né? Muitos poemas dela são eróticos também. Então, porque afinal a vida não é excludente, né? Todas as coisas existem ao mesmo tempo e podem ser vistas e entendidas poeticamente. E é isso que a Adélia faz. E teu coração disparou, né? Quando você viu a Adélia. Bom, então esse binômio religiosidade e erotismo leva a poemas como A Terceira Via, que traz um trecho que é assim. Prestem atenção. Sem o corpo, a alma de um homem não goza. Por isso, Cristo sofreu no corpo sua paixão. Adoro Cristo na cruz. Quem não entende a poesia das coisas pode ler esse trecho e achar que é uma blasfêmia, né? Mas putz, gente, isso é lindo, né? Isso é arte. Isso é arte, né? A paixão de Cristo passa pelo corpo, né? É uma coisa louca. É uma coisa louca. É a poesia como experiência transcendente. Essa é a Adélia mesmo. Bom, a questão da religiosidade, que é muito presente na Adélia, então, sempre trouxe também críticas ao trabalho dela, né? Em 99, depois que ela lançou a coletânea de poemas Oráculos de Maio,
e o livro Manuscritos de Felipa, ela deu uma entrevista para o José Castelo, que na época escreveu para o Caderno 2 do Estadão, e o Castelo perguntou para ela: tanto os poemas como os manuscritos, a rigor, são longos diálogos com Deus. De que modo você separa a experiência literária da experiência religiosa? Aí ela disse assim: eu não separo. Para mim, elas são a mesma coisa. Muitos poetas, aqueles que se dizem ateus, apesar da grande poesia que fazem, não ligam uma coisa à outra, mas a poesia é um fenômeno de natureza religiosa, pois tem um papel fundador que me conecta ao centro do ser. Deus é o grande problema e a grande plateia, tanto que eu engano os críticos, mas não engano a Deus. Olha que interessante essa resposta dela, né? Aí mais pra frente ela fala: estou fazendo uma poesia no qual o religioso é forte? Estou. Mas é poesia? É poesia. Eu sou catequista sim, mas em outras horas. Meu ponto de partida é sempre o literário. Corro o risco dos preconceitos, e o preconceito é um inferno. Há pessoas que não têm audição ao que eu estou falando, e sem ter audição, têm opinião. Incrível, né? A gente tá cheio hoje em dia disso. As pessoas não leem, não veem, não assistem até o fim, não leem um lead completo, um jornal, e já tem uma opinião pronta, né? Bom, aí o Castelo pergunta para ela: e como você reage aos preconceitos? E ela fala assim: eu fico só sofrendo. Se eu fosse igual ao Rosa, eu o imitaria, colecionando as críticas ruins de cabeça para baixo. É o que se diz a meu respeito. Apesar do religioso, até parece alguma poesia. Como se o religioso não fosse matéria de poesia. O registro católico, esse sim é acidental. Resulta de minha cultura, de minha herança familiar. O católico é acidental, mas o religioso é essencial. Podia ser budista, islâmica, judaica, mas seria sempre religiosa. Incrível isso, né? A religião é transcendente e a poesia também é transcendente. Então ela conversa isso tudo na poesia dela. E é incrível. Vamos ver assim como isso aparece, por exemplo, em Mulher ao Cair da Tarde, de Oráculos de Maio. Mulher ao Cair da Tarde. Ó Deus, não me castigue se falo. Minha vida foi tão bonita. Somos humanos. Nossos verbos têm tempos. Não são como o vosso, eterno. Ou se não, esse aqui. A filha da antiga lei. 268. Vamos ver aqui. A filha da antiga lei. Deus não me dá sossego. É meu aguilhão. Morde meu calcanhar como serpente. Face verbo, carne, caco de vidro. Pedra contra a qual sangra minha cabeça. Eu não tenho descanso neste amor. Eu não posso dormir sob a luz do seu olho que me fixa. Quero de novo o ventre de minha mãe, sua mão espalmada contra um umbigo estufado, me escondendo de Deus. Olha que incrível isso. É muito incrível, né? Bom, dá para ver essa religiosidade presente nela em todos os sentidos. Bom, outra coisa muito presente na Adélia Prado é a questão da mulher, né? Tanto no sentido da mulher como protagonista dos seus desejos, inclusive sexuais, como da mulher que não é tão protagonista, digamos assim, que as pessoas acham que não é tão protagonista, e que pode inclusive ser feliz escolhendo ser dona de casa e mãe de família, ponto, né? Por que não? Então, em um artigo chamado Extensões erótico-religiosas nas fantasias de céu de Adélia Prado, a Angélica Soares afirma o seguinte: essas marcas do discurso adeliano, integradora entre o humano e o divino, entre o homem e a mulher,
apontam para uma nova relação com o corpo e com o prazer, superadora de estratégias de sujeição patriarcal e de limitações deformadas da moral sexual cristã. Quer dizer, então, apesar de religiosa, ela fala com desenvoltura daquilo que é carnal, porque para ela, ao fim e ao cabo, isso também é espiritual, né? Então, é bem interessante. Ela tem um poema que se chama Sensorial, que é assim: obturação é da amarela que eu ponho, pimenta e cravo, mastigo a boca nua e me regalo. Amor tem que falar meu bem, me dar caixa de música de presente, conhecer vários tons para uma palavra só. Espírito, se for de Deus, eu adoro. Se for de homem, eu testo. Eu testo com os meus 6 instrumentos. Fico gostando ou perdoo? Procuro sol porque sou bicho de corpo. Sombra terei depois, a mais fria. Muito legal, né? Deixa eu ver. Aí é o seguinte, a pesquisa. Esse trabalhamos em uma aula no Dom Miguel, que legal. Então, a pesquisadora Neuza Steiner, que ela fez a dissertação de mestrado dela em Ciências da Religião sobre Adélia Prado. Olha que interessante, em 2005. E ela afirma assim: este ponto, essa nova compreensão do cotidiano em Adélia, não recusa a opressão e a limitação imposta ao potencial criativo e intelectual das mulheres no ambiente doméstico, mas refuta o olhar que reconhece tão somente o vazio, a passividade, a inércia, né? Então, ela reconhece que a mulher, que é uma mulher que quer ficar em casa, né? Ela também pode ter feito uma escolha. Ela não precisa ser sempre passiva e tá ali por inércia, né? Ela vê essa beleza também, assim como ela vê a beleza da mulher que batalha, que sai de casa, que faz o que ela quiser e tal. Então vamos ver um desses poemas que ela traz, essa mulher em casa. Chama-se Casamento, acho que esse bastante gente conhece, é na 252. Vamos ver aqui. Casamento. Há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente, sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como: este foi difícil, prateou no ar dando rabanadas, e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa. Vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Esse é o casamento. Deixa eu ver aqui. Casamento encanta os meus alunos sempre. Tem um poema, A Diva, que resume isso bem. Esteve no Enem anos atrás, inclusive. Olha só. Então falou que é o preferido dela. Linda a tua leitura. Obrigada, Priscila. Bom, então tá. Estamos falando aqui da mulher. Bom, então, voltando. A mulher em Adélia é uma mulher livre, né? Que pode escolher entre ser guerreira ou querer agradar o marido. Para ela, tanto faz, porque as coisas não são excludentes. Afinal, quando a gente fala que a mulher pode ser o que ela quiser, é porque ela pode ser o que ela quiser, né? Inclusive, ficar em casa se ela puder, se ela quiser, né? O Le Prévost, este poema é perfeito, um dos meus preferidos também, olha só. Em março de 2006, 2006, ela lançou o primeiro livro infantil dela. Ela tem 2 livros infantis. O primeiro se chama Quando Eu Era Pequena, que é esse aqui, ó, ilustrado pela Elizabeth Teixeira.
Os dois são, aliás, ilustrados pela Elizabeth Teixeira, que é inspirado na infância da própria Adélia, que aqui na verdade é Carmela, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Eu vou ler um trecho desse livro, que ele faz um intertexto com outro poema dela, que quem gosta de Adélia vai matar logo qual que é. Que eu vou ler na sequência daí. Então eu vou ler um trecho aqui do quando eu era pequena, tá? Alberto e eu adorávamos ir para o mato caçar ninho de galinha. Às vezes achávamos mais de 20 ovos. Era como achar um tesouro. Até hoje gosto mais de ovo do que de carne. Um dia bom foi o dia em que mamãe me disse: Carmela, vou fritar 2 ovos para você. Até hoje lembro o gosto. Nunca vi uma cobra no mato e pelo medo de cobra tenho pavor. E pelo de meio de cobra tenho pavor. Meu anjo da guarda sempre me protegia. Ele tem um nome que não posso contar. O nome do nosso anjo é só dele e nosso. Um dia estava no quintal, vendo o sol bater nas flores de abóbora, e só pelo cheiro adivinhei o que minha mãe cozinhava para o almoço. Arroz, feijão roxinho e molho de batatinhas. Ela estava cantando e eu fiquei esquisita de tanta felicidade. O canto era assim: muito lindo é o céu, todo cheio de alegria. Lá não há noite nem sombra, tudo é um claro dia. À noite, quando fui dormir, no escuro do quarto, fiquei lembrando das flores de abóbora no sol e elas pareciam lâmpadas. Senti uma coisa tão boa no corpo e no coração que fiquei falando debaixo do cobertor. Zique boca, taca rica, sede limpa, cocorica. Quando fiquei adulta, descobri uma coisa. Aquela língua esquisita que eu inventei se chama poesia. Mas como eu ia saber disso? Nem estava na escola ainda. Gostava tanto de palavras, decorei num minuto uma poesia que minha mãe me ensinou. Assim: a morte é negra e dura, dela ninguém se escapará, nem o rei, nem a rainha, nem vossas excelências que aqui estão. Eu cá me escaparei muito bem, arranjo uma panela bem grande e meto-me dentro dela. E a morte, ao passar, diz assim: aqui não tem ninguém. Não é lindo? Então esse é o primeiro dos 2 livros infantis da Adélia Prado, quando eu era pequena. E o poema que eu digo que tem intertexto, né, que eu acho que muita gente deve ter percebido aí, é o Solar, que tá na página 151, que é assim, eu acho esse lindo. Minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão roxinho, molho de batatinhas, mas cantava. Não é lindo? E aí eu já vou juntar aqui com outro também que é lindo, que se chama Roça. No mesmo prato, o menino, o cachorro e o gato comem a infância do mundo. Lindo, né? O único problema dele é não ser capa dura. Pois é, mas eu tô comprando o segundo, que tem 3 livros a mais e é capa dura, que eu tava falando agora há pouco. Deve estar para chegar aí, não deu tempo de chegar para hoje. Bom, depois então em 2011 ela lançou o segundo livro para crianças, né, o segundo infantil, que é o Carmela Vai à Escola, que a Carmela já é mais grandinha e vai à escola. Mas agora eu vou ler então, deixa eu ver que horas são, a gente chegou na meia hora aqui, mas eu vou ler alguns que eu amo dela. Bom, eu selecionei tantos que não caberia tudo aqui, né? Mas eu vou pontuar alguns. Então, tem 2 de amor que eu gosto muito, que um é o Amor Violeta, que tá no 81, que é assim. Amor Violeta. O amor me fere, é debaixo do braço, de um vão entre as costelas. Atinge meu coração e é por essa via inclinada. Eu ponho o amor no pilão com cinza e grão de roxo e soco. Macero ele, faço dele cataplasma
e ponho sobre a ferida. Não é lindo? Oi, Célia! Vamos lá. Tem um outro de amor também que se chama Corridinho. Tá na 181, que é assim. O amor quer abraçar e não pode. A multidão em volta, com seus olhos sediços, põe caco de vidro no muro para o amor desistir. Para o amor desistir. Bom, deixa eu começar de novo que foi feio. O amor quer abraçar e não pode. A multidão em volta, com seus olhos sediços, põe caco de vidro no muro para o amor desistir. O amor usa o correio. O correio trapaceia, a carta não chega. O amor fica sem saber se é ou se não é. O amor pega o cavalo, desembarca do trem, chega na porta cansado de tanto caminhar a pé. Fala a palavra sucena, pede água, bebe café. Dorme na sua presença, chupa bala de hortelã. Tudo manha, truque, engenho. É descuidar, o amor te pega, te come, te molha todo. Mas água, o amor não é. É muito bonitinho, né? Agora, um dos que eu mais amo mesmo, é o Impressionista. E ele é assim. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Eu acho esse lindo e eu já amava esse poema há muito tempo, quando meus pais lá em Maringá resolveram pintar a nossa casa, que sempre foi branca, de amarelo meio alaranjado, né? Aí meu pai pintou, depois achou aquilo muito esquisito, eu morava em Curitiba, daí eu fui para Maringá visitá-los e olhei aquela casa de alaranjado brilhante, né? Imagina o que eu senti, né? Então a poesia é isso, a poesia é o que transcende, a poesia é o que te coloca um sorriso que sai do peito de uma hora para outra, assim, né? Esse é o que eu mais amo de Elizabeth, amo esse, a Delma. Essa me lembra a Glória Quirinos, a Amanda dizendo, constantemente amanhecendo, é lindo mesmo. Bom, eu vou ler mais uns 4, pode ser? Vocês me dão esse tempinho, não? Que eu já passei do meu horário aqui. Beleza? Podemos continuar mais um pouquinho? Fale assim ou tipo, tá bom. 288. Opa, 228, desculpa. Então tá bom. Vamos lá. Então, ele se chama Instância. Daí lembra que os religiosos lá que a gente falou, né? Eu cometi pecados por palavras, por atos, omissões. Deles confesso a Deus, à Virgem Maria, aos santos, a São Miguel Arcanjo e a vós, irmãos. A tão criticável tristeza e seu divisível ser pelejam por abotoar em mim seu colar de desespero. Mas eu peço perdão a Deus e a vós, irmãos. O meu peito está nu como quando nasci. Em panos de alegria me enrolou minha mãe, beijou minha carne estragável. Em minha boca mentirosa espremeu seu leite, por isso sobrevivi. Agora vós, irmãos, perdoai-me, por minha mãe que se foi, por Deus que não vejo, perdoai-me. É lindo, né? Tem um outro que eu acho interessante que se chama Fluência, que dá para ver bem, e acho que para quem é escritor, acho que é bem isso também que se sente, né? Sobre o medo de pôr um livro no mundo, chama-se Fluência. Eu fiz um livro, mas, ó meu Deus, não perdi a poesia.
Hoje, depois da festa, quando me levantei para fazer café, uma densa neblina acinzentava os pastos, as casas, as pessoas com embrulho de pão. O fio indesmanchável da vida tecia seu curso, persistindo a necessidade dos relógios, dos descongestionantes nasais. Meu livro sobre a mesa contraponteava exato com os pardais, os urinóis pela metade, o antigo e intenso desejar de um verso. O relógio bateu sem assustar os farelos sobre a mesa, como antes, graças a Deus. Incrível, né? É tão grande para um autor quando ele consegue pôr um livro no mundo, né? E é meio que um parto mesmo. Só que na real, no outro dia é a mesma coisa e você é a mesma pessoa e os passarinhos cantam e os urinóis estão pela metade, né? Por aí. Mas é bem interessante. Deixe o tempo caminhar. Lindo demais, leitura maravilhosa, parabéns. Apaixonada pela metalinguagem sempre, isso mesmo. Pensar sobre o processo de parir uma obra, bem isso. Aí tem o Cacos de um Vitral, 246. Cacos de um Vitral. Aqui. Existe mesmo o Japão? E um país que não conheço com seu litoral deserto? Entre as coxas é público e óbvio. Quero é teu coração, o fundo dos teus 2 olhos que só faltam falar. Mira-me em espanhol para ver se não estalo os dedos e saio dançando em vermelho. Fechei os olhos no sol, vi a forma prima, por um segundo só e esqueci. Como existiram os santos, Deus existe, e com um poder de sedução indizível. Quem fez o ouro foi ele, quem deu tino ao homem para inventar o cordão que se põe no pescoço. Dito assim é tão puro, quase não vejo culpa em comprar um para mim. Tenho os mesmos desejos de 30 anos atrás, imutáveis como os mosquitos na cozinha ensolarada, minha mãe fazendo café e meu pai sentado, esperando. É isso aí. Bom, então eu vou ler mais um, né, pra gente fechar, que o horário já tá indo aqui, que eu acho bem bonitinho, que ele se chama Amor Feinho, página 95. Eu quero amor feinho. Amor feinho, não olha um pro outro. Uma vez encontrado é igual fé, não teologa mais. Duro de forte, o amor feinho é magro, doido por sexo, e filhos tem os quanto haja. Tudo que não fala, faz. Planta beijo de 3 cores ao redor da casa e saudade roxa e branca da comum e da dobrada. Amor feinho é bom porque não fica velho, cuida do essencial. O que brilha nos olhos é o que é. Eu sou homem, você é mulher. Amor feinho não tem ilusão. O que ele tem é esperança. Eu quero amor feinho. Sempre é hora de se reaproximar por Adélia, é isso aí. Como disse Drummond, Adélia é fogo de Deus. Fogo de Deus em Divinópolis, ele disse. Thaisa linda. Bom, gente, acho que é isso, teria 500 milhões aqui para ler. A segunda temporada da Quarentena Literária apenas começou ontem. A gente vai ter mais 12 lives pela frente, sempre às 19 horas, pelo Instagram do Autor que Fala no Dia. Amanhã o Álvaro Posselt vai falar sobre a poeta Marilda Confortim. E eu vou terminar então com um poema dela, da Marilda Confortim, só para dar um gostinho para vocês. Rotina. Anoitece, endiece, nada começa, só termina. É isso aí, minha gente, obrigada aqui, vendo o que o pessoal tá escrevendo.
Obrigada pelos poemas, Adélia Repouso de Alma. Isso aí, Beth. Adélia linda, Jaque linda. Linda você, Jaque, amei, obrigada. Parabéns, incrível novamente. Foi lindo, lindeza de live. Obrigada por esse momento lindo, Jaque. Maravilha. Foi lindo, parabéns, parabéns, muito legal. É isso aí, gente. Então, ó, beijos a todos, obrigada por estarem aqui e fiquem em casa. Beijo.